Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E o seguinte, pessoal, nesse vídeo aqui é um vídeo bem curto até. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque muitas pessoas me chamam no WhatsApp, às vezes a gente faz algum workshop no WhatsApp e muitas pessoas falam que o hebraico é difícil, o hebraico é um idioma que quais são as vantagens em eu aprender o hebraico. Enfim, eu resolvi pegar algumas palavras aqui em hebraico para mostrar para vocês que o hebraico é muito interessante e também é fácil de estudar. Eu peguei então algumas palavras aqui que a gente costuma usar no nosso dia a dia e a gente vai conversar um pouquinho então sobre algumas palavras em hebraico, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira palavra então que eu separei aqui para a gente estudar, né, para a gente conhecer um pouquinho, é a palavra amém. Então vamos lá. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, né, cada uma das letras em hebraico tem um significado. E a palavra amém, pessoal, exatamente também tem o significado. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, alguns vão chamar de acróstico, outros vão chamar de acrônimo, enfim. A palavra amém, pessoal, ela é exatamente dessa forma. Então aqui a gente tem a palavra amém, em hebraico a gente fala amen, é bem com N pronunciado no final, né? Então aqui é a palavra em hebraico. E é o seguinte, pessoal, a palavra amém em hebraico, ela é composta por três letrinhas. A letra Aleph, que é essa primeira letra aqui, a letra Mem, que é a letra, a gente translitera ela como M, e no finalzinho aqui a gente tem o N, que é o Nun. Então assim, pessoal, a palavra Mem, ela é literalmente essas três letrinhas. E cada uma dessas letras, pessoal, forma uma palavra. Então aqui a gente vai ver agora, ó, a primeira letra então, que é a letra Aleph, ela forma a palavra aqui Deus, que é El. Então ó, a gente tem Deus, aí a gente tem a segunda letrinha aqui da palavra, que é a letra Mem, e formou a palavra Meler. E por último, pessoal, a gente tem o Nun aqui, que é Neeman. Então o que acontece, pessoal? A palavra amém, então, é cada uma das letrinhas tem uma palavra. Cada uma das letras representam, então, uma palavra. E as três palavrinhas que formam é exatamente essas, que é El, Meler, Neeman. Então aqui a gente formou aqui, ó, vou até colocar aqui para vocês, ó. Então o significado da palavra amém em hebraico é o quê? Deus rei e fiel. Aqui eu estou fazendo uma interpretação bem simples da palavra, viu, pessoal? Se a gente fosse aprofundar um pouco mais, a gente veria que tanto essa palavra aqui que é fiel, a gente pode chamar também de fortaleza, algo que protege, enfim. Só que em resumo a gente costuma falar que a palavra amém em hebraico é o quê? Deus rei e fiel. Então toda vez que você está falando aí, né, a palavra amém, você está dizendo, além de ser assim seja, né, que é uma expressão usada no português, em hebraico a gente diria que é Deus rei e fiel. Então a primeira palavra que vocês conheceram aqui em hebraico é a palavra amém. Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouquinho. Ó, a segunda palavra que eu separei aqui para vocês conhecerem é a palavra pai em hebraico. Algumas pessoas que já seguem o nosso blog já ouviram falar muito sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Pai em hebraico, na maioria das vezes a gente vai encontrar dessa forma: Av. Av em hebraico é pai. E as duas letras que compõem a palavra Av é a letra Aleph, que é essa primeira letrinha aqui, e a letra chamada Vet. Então, Aleph com Vet formou Av. Lembra que eu falei que cada uma das letras tem um significado? Então, essa primeira letra do alfabeto aqui, ó, o Aleph, que eu transliterei aqui como A, né? O Aleph, então, significa força, autoridade. E a letra Bet, ou Vet, significa casa, habitação. Ó, então aqui eu coloquei para vocês, pessoal, para ficar escrito, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então a letra Bet ou Vet, que é essa daqui, ela representa casa, habitação. Já a letra Aleph, que é essa primeira letra aqui, significa o quê? Força, autoridade. Então vamos lá, pessoal, o que significa pai em hebraico? Literalmente a força da casa, beleza? Então, mais uma palavrinha para vocês conhecerem do hebraico. Então, com o hebraico, pessoal, vocês conseguem ver literalmente o significado das palavras. Então, o pai em hebraico é o quê? A força da casa. As duas letras que compõem a palavra formam a frase força da casa. Beleza? Vamos descer aqui um pouquinho. O mesmo se aplica aqui, pessoal, ao filho. Então, assim, filho em hebraico a gente escreve exatamente com essas duas letrinhas. A letrinha
Bet e a letra Nun. Bet a gente já viu que significa casa, habitação. E a letra Nun significa vida. Então o que acontece, pessoal? A palavra filho em hebraico é ben. Então repete aí comigo, ben. E ben em hebraico significa o quê? A vida da casa. Então vamos lá, pessoal. A gente aprendeu então que o pai significa a força da casa e o filho significa a vida da casa. Beleza? Então aqui está o slide para vocês conhecerem um pouquinho mais. E vamos avançar agora para outras palavras. A próxima palavrinha aqui, a nossa quarta palavra, é a palavra religião. Então a palavra religião em hebraico, pessoal, a gente escreve exatamente assim, ó, com a letra Dalet e com a letra Tav. Então essas duas letrinhas aqui formou Dat. Dat em hebraico é exatamente religião. E o que significa religião em hebraico, pessoal? Ó, até eu anotei aqui para vocês entenderem um pouco melhor, ó. Então a letra Dalet, que é essa primeira letra aqui, ó, ela representa porta, entrar, caminho. Já a letra Tav, que é essa daqui, ela representa símbolo, aliança, sinal. Então o que significa a palavra Dat? Significa exatamente símbolo na porta. Então o que é a religião, pessoal? É exatamente símbolo na porta. Aqui eu coloquei uma observação aqui para vocês de Êxodo capítulo 12. Então, o que acontece? Algumas vezes que vai aparecer, né, a palavra religião vai se referir exatamente à passagem quando ou o anjo da morte, né, depende de como você enxerga ou você interpreta isso, passou na casa dos filhos de Israel e esse anjo não matou os filhos de Israel, mas matou os primogênitos lá do Egito. Então, aquelas pessoas que tinham o símbolo na porta, o anjo da morte, né, passou sobre a casa deles. Então, o que acontece? O religioso, pessoal, é exatamente aquele que tem o símbolo na porta. Beleza? Vamos avançar aqui um pouco. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Então, a palavra graça em hebraico, a gente vai encontrar de duas formas na Bíblia. A gente tem a palavra ren, para se referir à graça, só que nós também temos a palavra hesed. Eu não vou falar a diferença de uma para outra agora, só que a questão é, existe na Bíblia algumas vezes, principalmente na Antiga Aliança, a palavra ali para se referir à graça vai ser Hem. Então aqui tá as duas letrinhas, ó, em hebraico, ó, essas duas letrinhas formou Hem. Pessoal, esse CH aqui é um som bem na garganta, é Hem, não é Shem, beleza? Então Hem em hebraico é graça. Então, ó, duas consoantes formam a palavra graça. A primeira consoante é o Het e depois a letra Nun. Então a gente tem aqui a letra Het, aqui, ó. E depois a gente tem a letra Nun. A letra Het significa cerca, guardar, proteção. E a letra Nun, como a gente já viu, significa vida. Então o que acontece, pessoal? O que é a graça em hebraico? A graça é exatamente aquilo que protege a sua vida. Então olha que interessante, pessoal. Quando a Bíblia fala que a graça do Senhor está sobre nós, o que é a graça? Exatamente a proteção da vida. Então, o motivo de nós não sermos consumidos todos os dias é a misericórdia do Senhor, que é a graça de Deus. Então, graça em hebraico é literalmente aquilo que protege a nossa vida. Além de ser um favor merecido, conforme Efésios, lá no capítulo 4, a graça também é uma proteção à vida. Beleza? Vamos descer aqui um pouco. Ó, apenas com essas palavras que a gente já falou aqui, pessoal, fica muito claro a importância de vocês conhecerem um pouquinho do hebraico, porque você pega a raiz das palavras, você consegue entender melhor o que a Bíblia quis dizer com cada uma das palavras. Ó, vamos avançar aqui um pouco. Outra palavrinha que eu separei aqui para vocês é a palavra trabalhar em hebraico. Essa palavra aqui vocês vão encontrar lá em Gênesis, quando Deus fala para Adão que ele governaria sobre a terra, e a palavra ali é literalmente avodá. Então assim, pessoal, aqui eu coloquei avod, né? Eu coloquei a raiz. Então a palavra avod, ela significa exatamente o quê? Servir a Deus e adorar a Deus. Isso segundo alguns dicionários, como o Hebraico Pro. Então o que eu estou querendo dizer, pessoal? A mesma palavra para trabalho, que é avod, é a mesma palavrinha para quê? Servir a Deus, trabalhar. Então o que acontece, pessoal? O trabalho é literalmente uma coisa que você faz e você adora a Deus através do seu trabalho. Então, trabalhar, pessoal, também é servir a Deus, beleza? Então, quando você trabalha, você está glorificando também ao Criador.
Vamos descer aqui um pouco. E agora aqui eu separei uma curiosidade para vocês, né? Algumas pessoas já conhecem isso e outras pessoas pode ser que seja muita novidade. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, pessoal, a gente chama de Pentateuco. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, no original, pessoal, a gente chama eles diferente. Então, o primeiro livro da Bíblia a gente chama de Bereshit. Aqui eu coloquei em hebraico para vocês verem, que significa no princípio, ou em princípio, né? Dependendo aí do jeito que você traduz. Então, a gente tem aqui em princípio, ou no princípio, Bereshit. Aí a gente tem o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Shemot. Shemot, que significa nomes, nomes no plural, beleza, pessoal? E depois a gente tem Vaikra, que significa e chamou. Depois a gente tem Bamidbar, que significa no deserto. E por último a gente tem Devarim. Devarim significa palavras. Então, os 5 primeiros livros na Bíblia é exatamente esses nomes aqui, ó. A gente tem então Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, os 5 primeiros livros da Bíblia. Embora a gente chame de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, na Bíblia original, na Bíblia hebraica, vocês vão encontrar com esses nomes, beleza? Vamos descer aqui um pouco. Pessoal, agora aqui a gente também tem uma palavrinha aqui que eu resolvi colocar para vocês, que é a palavra brachot ou berachot, que significa bênção. E o que significa, pessoal, a palavra bênção em hebraico? Bênção significa exatamente aquilo que te persegue. Então, assim, o que é bênção em hebraico? É aquilo que te persegue. Eu até coloquei aqui, ó, por esse motivo, o crente não precisa ficar correndo atrás das bênçãos. Então, tem pessoas que falam, né? Ah, vou correr atrás da bênção. Na verdade, é a bênção que te persegue, beleza? Vamos avançar aqui um pouco. Pessoal, a última palavrinha aqui para a gente conhecer. Isso daqui é muito legal e é importante que vocês saibam. A palavra coração em hebraico, ela tem um significado muito interessante. Então vamos lá, pessoal. A palavra coração em hebraico a gente escreve com essas duas letrinhas. A letra Lamed, que significa cajado, conduz, enfim. E a gente tem a letra Bet, que vocês já viram. Essa aqui no caso é o Vet, que vocês já viram também, que é habitação, que é casa. Então, o que significa, pessoal, a palavra coração? Primeiro, vamos à transliteração. Então, aqui a gente tem a palavra em hebraico e aqui a gente transliterou. Então, lev, a gente leu aqui, ó, lev. Aqui a gente transliterou, ó, lev. Então, vamos lá. A palavra lev é escrita com duas consoantes. A primeira eu já falei, que é o lamed, que representa cajado, conduzir. E depois a gente tem a letra vet, que representa casa e habitação. Então, o que significa a palavra lev em hebraico? Exatamente aquilo que conduz à tua casa. Então, o que é o coração, pessoal, no conceito hebraico? É exatamente aquilo que conduz à sua casa. Então, se o seu coração está bem, a sua casa vai bem. Quando o coração da pessoa está desmoronada, obviamente, dentro da casa dela, algo vai se desmoronar também. Então, qual que é a recomendação? Que você esteja sempre em paz com o coração, sempre com o coração de uma forma boa, porque assim você vai conduzir a sua casa. Então, coração em hebraico é exatamente aquilo que conduz a sua casa, beleza? É o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui então ele foi bem rápido mesmo, só para eu mostrar para vocês algumas palavras em hebraico, para vocês conhecerem um pouco mais do idioma hebraico. E o seguinte, pessoal, eu vou deixar o link aqui para vocês também na descrição, caso vocês se interessem em aprender mais sobre o hebraico bíblico, cultura judaica. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição para vocês conhecerem o nosso curso de hebraico, onde vocês vão aprender a ler em hebraico, transliterar, traduzir, enfim, e fazer uma boa exegese dos textos bíblicos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Ah, e não esqueça, faça o seu comentário aqui, pessoal, dessa aula, se você gostaria de aprender alguma outra palavra em hebraico. Então comente aqui para eu saber e a gente vai fazer um vídeo, então, dependendo aí da palavra que você comentar aqui, fechou? Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.